Você ama o seu pet e quer realmente que ele viva mais e melhor. O Pet Doc tem justamente esse objetivo: te ensinar caminhos para que você chegue no seu objetivo. Mas a pergunta de hoje vai além disso. Por que você quer que ele viva mais? Por que é tão importante que ele viva melhor? No episódio de hoje, a gente, além de te contar os caminhos, a gente vai te lembrar os motivos. Eu me chamo Patrícia Mosco, sou médica veterinária, professora e já atuo no mercado há mais de 20 anos. E aqui ao meu lado, minha host e minha best favorita, professora doutora Rebeca Bach. Ai, que delícia, pessoal! Mais um episódio do Pet Doc. Eu sou a Rebeca Bach, médica veterinária, especializada em doenças odontológicas e nós estamos hoje num episódio, Patrícia, que é a nossa menina dos olhos. Porque, de fato, pessoal, a gente acredita que existem formas para que seu pet viva mais e viva melhor. E a gente acredita que essas formas se baseiam em 4 pontos chaves, em 4 pilares que a gente gosta de falar aqui no Pet Doc. E é sobre esses pilares que nós vamos conversar hoje. Nós já tivemos vários episódios, Patrícia, falando de cada um deles ao longo da nossa jornada de conhecimento. Mas a gente vai fazer um compilado. Perfil de professorinha, né, Rebeca? Exatamente. Perfil de professorinha é justamente isso. A gente quer deixar bem claro. Precisou que repita? Não tem problema, prof, repete. E é justamente porque a gente acredita que a gente só internaliza a informação quando ela é de qualidade, quando ela nos convence da importância, quando ela é verdadeira, vem do coração e com repetição. E por falar em coração, pessoal, nós sabemos, vocês aí sabem, que os pets ocupam um papel na nossa vida indescritível. Esse papel ele é muito profundo e muito multifacetado. Cada um, consegue estabelecer uma relação de troca atendendo os anseios, as carências que busca, que precisa. Então a gente vai, antes de falar a forma de cuidar do seu pet para que ele viva mais e melhor, falar um pouquinho sobre esse relacionamento que a gente repete, insiste, que é tão nobre e tão importante nas nossas vidas. Pessoal, os animais, de forma geral, especialmente aqueles que estão ao nosso lado, eles têm um papel muito maior na nossa vida do que além da guarda ou simplesmente a companhia. E justamente porque o comportamento nosso, de humanos, diante desta relação vem mudando há alguns anos, que a ciência começou a explorar um pouquinho mais o porquê desses benefícios ou porquê da transformação dessa relação. E olha que interessante, a ciência hoje comprova inúmeros benefícios físicos, emocionais e psicológicos. Mas eu vou dizer para vocês, eu tenho certeza que esses benefícios ainda vão além e especialmente chegam a nos conectar com Deus. Além disso, eles são os fiéis companheiros. Eles minimizam a solidão quando nós estamos sozinhos em casa ou quando a gente chega daquele dia cansado, estressado e vem aquele bicho abanando o rabo, feliz da vida te receber. Que cena, situação, Patrícia, mais gratificante do que essa? Companhia. Termos um amigo, termos um companheiro, termos alguém que nos escuta, termos alguém que talvez até nos compreenda. Mas não nos julgue. Exatamente. E esse benefício da companhia, da presença, da conversa é comprovado cientificamente. E como as taxas de suicídio são menores em pessoas que possuem pets como companhia, sejam esses pets um melhor amigo, um filho, um membro da família. Pessoal, é comprovado cientificamente que o relacionamento que nós estabelecemos com esses amores de 4 patas, inclusive, estimula a liberação de substâncias
do prazer, como dopamina, ocitocina. Você sabia que a ocitocina é um hormônio liberado pela mulher no momento do parto, da amamentação? Então, essa tendência pelo cuidar, esse prazer que o ser humano tem em cuidar. É chamado o hormônio do amor, né, Rebeca? Exatamente. Quando a gente tem descargas de ocitocina, a gente tem uma facilitação da fixação da informação no cérebro. Então, aquela experiência, ela é fixada no cérebro exatamente no local relacionado às emoções. Então, é por isso que, além da sensação do bem-estar, do prazer, a gente fixa essa relação como uma relação de amor. E vou contar uma coisa muito linda. É uma via de mão dupla. Essa ocitocina, essa dopamina não são hormônios produzidos apenas no nosso corpo quando nós estamos em contato com eles, mas também é produzido no corpo deles quando eles estão em contato conosco. Por isso que eles buscam tanto essa conexão e eles sentem tanta alegria e tanto prazer quando nós nos reencontramos. Rebeca, é exatamente sobre isso. Quando a gente fala conexão, a gente tem que lembrar de coisas muito simples. Conexão, segundo o dicionário, é quando a gente consegue unir dois extremos que se relacionam de forma a ter um sentido ou um propósito. Vocês conseguem entender que quando a gente fala da relação homem-pet, a gente não está falando de sentido ou propósito, a gente está descrevendo com palavras algo que é inexplicável. Nós apenas sentimos. E é justamente esse sentimento que a gente valoriza tanto subjetivamente, emocionalmente, psicologicamente, emocionalmente, e que nos faz tão bem. Exatamente. Além disso, quem tem pet acaba se estimulando a fazer mais atividades físicas, especialmente aqueles, pessoal, que moram em apartamento. Então, a pessoa acaba tendo que descer, caminhar, né, distrair o animal, levar a fazer as suas necessidades quando ele. Muitas vezes o pessoal faz de manhã isso antes de sair trabalhar, antes de sair de casa e quando volta, no final do dia, alguns até no horário de almoço. Né? Ir a parque, quem não gosta, né, de ir a parque, ir às praias com um pet? E isso gera atividade física, isso gera gasto de energia. E a gente sabe, né, pessoal, que a atividade física traz muitos benefícios para a nossa saúde. Exatamente. Além da socialização. Quem aqui nunca puxou um papo sobre pet? Viu lá um protetor de tela no celular do coleguinha do lado, viu um cachorro passando na rua, comentou sobre um animal que estava abandonado ou sobre uma matéria na televisão, um Globo Repórter que falou sobre o relacionamento com pets. A gente usa esse gancho, assim como a gente usa o gancho do tempo, para puxar a conversa. Então, na verdade, a gente estimula o relacionamento entre pessoas quando a gente fala ou usa de um pet em um passeio. Então, a socialização também é um benefício extremamente importante. E só para nós, Rebeca, ou será que para as pessoas que têm dificuldade em se relacionar também? Sem dúvida, que são os animais de apoio terapêutico, animais de apoio funcional que auxiliam, por exemplo, pessoas com déficit visual. Aqueles animais que vão em hospitais, em casas de recuperação, né? Também estão ali a serviço da recuperação, da melhora, da energia, do bem-estar, da expectativa de vida dessas pessoas que estão passando por momentos delicados. Tanto que os animais hoje podem ser usados como instrumento, inclusive na justiça. Exatamente. Né? Hoje em dia existe um trabalho muito bonito, belíssimo, na verdade, em que se usam animais para que crianças e adolescentes que sofreram abuso sintam-se confortáveis em tocar no assunto do trauma e possam efetivamente expor exatamente o que aconteceu e facilitar o trabalho da justiça na busca
da resolução de um caso complicado e absolutamente traumático. Nesse contexto de criança, quantos e quantos animais, especialmente cavalos nesse sentido, auxiliam crianças com necessidades especiais a desenvolver habilidades motoras e também sociais e emocionais, com esse relacionamento, com essa conexão. Assim, pessoal, isso aqui é chovendo molhado, porque a gente nem precisa contar isso porque você sente isso aí em casa com os seus pets. Mas a gente gosta sempre de reforçar que não é só o que a gente sente, mas que isso é medido cientificamente e comprovado cientificamente. Então, sim, ter um pet é uma dádiva, ter o pet é uma alegria, é uma oportunidade de nos tornarmos pessoas melhores. Ter um pet, sim, é a oportunidade de cuidarmos da nossa saúde mental, física e emocional. Rebeca, eu me lembrei de uma informação super curiosa que eu vi esses dias. Eu não me lembro exatamente aonde que eu vi ou que eu li essa informação, mas eu queria partilhar aqui porque eu acho muito importante, já que a gente está falando de benefícios físicos, psicológicos e emocionais. Vocês sabiam que a frequência do ronronado, até nem te contei isso, eu não sei se você conhece essa informação. A frequência emitida no ronron do gato, no ronronar, acelera a velocidade de cicatrização de feridas? Olha só. Foi feito um trabalho com pessoas diabéticas, e a gente sabe que na diabetes existe um retardo na cicatrização, e essas pessoas lesionadas, né, teve um grupo em que o curso da cicatrização foi deixado, né, naturalmente com protocolo padrão, e o outro usou esse protocolo adicionado de um chamego num gato. E esse gato, para ele ronronar, a gente sabe, ele precisa se sentir confortável. E houve uma aceleração na velocidade de cicatrização do grupo de pessoas que estavam em contato com os gatos. Que lindo isso, né? É maravilhoso. É maravilhoso. Então, eles são, de fato, instrumentos de Deus na nossa vida e com propósitos diversos. A bem da verdade é que se eles trazem tantos benefícios para a gente, é óbvio que a gente precisa tratá-los da melhor forma possível e respeitando as características da espécie. Não esquecendo que eles não são pequenos seres humaninhos. Eles são gatos, eles são cães que têm fisiologia particular, necessidades particulares e a nossa obrigação conhecer e respeitar. Dessa forma, a gente realmente consegue fazer com que eles vivam mais e melhor. Exatamente. Chegou a hora, Rebeca. A gente precisa começar a revelar os nossos quatro pilares da vida longeva e saudável. Gente, Pet Doc é o máximo, eu amo isso daqui. Vocês aprendem aí, mas a gente aprende muito, né, Patrícia? Demais. Com cada episódio, com os nossos convidados, como é bom adquirir informação e melhorar enquanto ser humano, sob todos os aspectos. Então vamos falar desses 4 pilares da vida saudável. Começamos pelo qual? Eu quero começar pela sua área. Uau! Eu acho que esse é um pilar que hoje seres humanos entendem como um pilar absurdamente importante para nós, mesmo que o objetivo inicial seja estético, né? Mas hoje, a gente já sabe dos benefícios imensuráveis da gente obedecer e seguir esse pilar à risca. E se é assim para o ser humano, nesse caso, é assim também para cães e gatos. Que é sobre a saúde oral, pessoal. Então, existem inúmeros trabalhos em humanos comprovando o efeito maléfico de uma boca contaminada em vários sistemas, em vários órgãos, inclusive causando ou piorando doenças. Isso está consagrado, são estudos que datam mais de 100 anos, que a gente chama de medicina periodontal. E na medicina veterinária também já existem trabalhos comprovando, e a gente vive isso no nosso dia a dia, o quanto uma boca doente, pessoal, inflamada, infeccionada, a gente tem episódio exclusivo sobre isso aqui no Pet Doc. Essa boca inflamada e infeccionada causa dor, causa desconforto. Aquele hálito ruim, aquele cheiro ruim que você sente na boca do seu pet é comum, mas não é normal.
Isso o bafo de peixe podre, o bafo de bacalhau, o bafo de múmia velha. Gente, não é assim, não é normal. Gente, é sinal de que algo está errado e que precisa ser tratado, que precisa ser cuidado, né? E por que a gente fala que a manutenção da saúde oral é um dos pilares para que o seu animal viva mais e viva melhor? Porque além de causar dor, de causar desconforto, certo? Esse animal convive com essa dor crônica. A dor crônica, pessoal, causa a liberação de um monte de substâncias que prejudicam o funcionamento de maneira silenciosa de outros órgãos. E também essa infecção e essa inflamação, elas caem na circulação sanguínea e vão também cutucando outros órgãos, de maneira muitas vezes silenciosa. Aí esse animal envelhece com dor, com infecção, com inflamação e daqui a pouco aparece o quê, Paty? Uma doença renal crônica, lá no animal mais idoso, né? Então, pessoal, são sinais silenciosos que acontecem, porém que vão comprometer o tempo de vida do pet. E já entendemos aqui a qualidade de vida. Quem é que gosta de ter dor de dente? Sim, pessoal, eles têm dor de dente. Ah, mas ele tá brincando de bolinha, ele não parou de comer porque eles têm uma tolerância muito grande à dor. Não significa que eles não estejam sofrendo com aquilo diariamente. O que a gente precisa que vocês compreendam é o seguinte: boca é porta de entrada. Nós não comemos e não bebemos alimentos estéreis. E todo o tecido de revestimento interno da boca, que nós chamamos de mucosa, tem essa cor mais rosa, avermelhadinha, justamente pela riqueza de vasos sanguíneos. Então, a absorção nessa região, ela é muito intensa e muito grande. E olha a correlação das duas informações. Se eu tenho uma riqueza grande de vasos sanguíneos, com uma absorção grande, e eu tenho bactérias que vivem na minha boca e que eu constantemente estou colocando para dentro da minha boca, então eu preciso ter um fator de defesa constante e importante. Agora, se essa boca está inflamada, lembra o que acontece na inflamação? Dor, calor, fica quentinho, rubor, fica vermelho, e esse vermelho muitas vezes pulsa porque os vasos sanguíneos se dilatam ainda mais. Eu aumento a minha área de absorção de toxinas e de bactérias. Então, gente, a gente não está só abrindo uma porta, a gente está escancarando uma porta para toxinas e bactérias que vão invadindo lentamente a corrente circulatória e se espalhando pelo corpo inteiro. Então, o que a Rebeca acabou de falar, a gente vai ter consequências em vários outros órgãos do corpo e não é só nos órgãos. É no funcionamento do sistema. Rebeca, tem um trabalho lindíssimo que você usou de base do teu doutorado e que eu sou apaixonada e que é a tua grande bandeira dentro da odontologia. Consequências sistêmicas das doenças orais. Aqui, vamos só contar para o pessoal o que pode acontecer com o corpo, com essa boca, com essa porta escancarada, cheia de bactérias, cheia de inflamação. Eu vou fazer só um adendo antes de a gente ir para essa conversa, Paty, que, pessoal, bactérias existem na boca naturalmente, como existe no sistema respiratório, no sistema urogenital, né, no intestino. O nosso corpo é povoado por micro-organismos e é só por isso que nós estamos vivos. Então, independente do que o animal come, se é ração, se é comida caseira, alimentação natural, enfim, não é sobre necessariamente o que ele come, tá? Mas é sobre a higiene dessa boca, por intermédio da escovação, é sobre as profilaxias dentárias profissionais que esse animal passa ao longo da vida, tá? Porque se a gente considerar uma pessoa, por exemplo, que está hospitalizada, que está entubada em UTI, ela não está comendo, mas ela está acumulando a famosa placa bacteriana. Por isso que a equipe de enfermagem toma tanto cuidado e atenção, assim deve ser, em higienizar a boca dos pacientes hospitalizados, porque a bactéria, ela está ali. Só que ela podem se proliferar bactérias mais patogênicas ou menos patogênicas. Isso tem relação também com o sistema imunológico do hospedeiro, né? Do organismo ali acometido, tá bem? Bom, consequência em vários órgãos, né, Paty? Existem vários trabalhos na medicina veterinária, ainda muito
pequena quantidade se comparado em humanos, que já está super consagrado, né? São trabalhos repetitivos e exaustivos sobre o tema, tamanha a importância que isso representa. Mas na medicina veterinária, o que a gente encontra? Trabalhos que mostram lesões no fígado, tá? A partir de uma doença oral, lesões renais, podemos ter artrites, por exemplo, infecciosas, já tive na minha rotina, né? E também podemos ter o quê? Doenças cardíacas, que é muito mais evidente em humanos, infecção de cabeça e pescoço com doença cardíaca, menos importante em cães e gatos, mas pode acontecer. Ou seja, pessoal, órgãos extremamente vitais que eu coloquei aqui para vocês e que podem sim ser prejudicados com a infecção oral. E pode ter relação com a glicose sanguínea também, Rebeca? Pode sim, doutora Patrícia, nos pacientes diabéticos. Os pacientes que são diabéticos, eles têm uma piora, uma dificuldade em controlar a glicemia com o uso de insulina quando eles têm a boca contaminada. Tanto é que depois que a gente faz o tratamento odontológico, normalmente o endocrinologista precisa reduzir, né, a dose de insulina, porque ele vai conseguir lidar melhor com tudo isso. Rebeca, sabendo que a boca é um local de alta absorção, que a gente coloca a bactéria lá dentro, que já existem bactérias que vivem normalmente ali, benéficas e também maléficas, dependendo de como a gente cuida dessa boca, vamos explicar então como é que eu torno esse pilar um pilar saudável. Como é que eu cuido dessa boca? A gente cuida, pessoal, por intermédio da escovação diária. A escovação deve ser diária com pasta veterinária, pessoal. Esse animal deve ser acostumado à manipulação da boca desde filhote. Ah, mas eu adotei depois de adulto. Ok, possível também, né? A gente orienta, então, pessoal, a gente tem um vídeo de escovação aqui no nosso Instagram. A gente tem informações sobre doença periodontal, a gente tem informações sobre odontologia de forma geral, pessoal, mas o foco primordial é escovação uma vez ao dia com pasta veterinária. Temos lá o vídeo mostrando como fazê-la. E também visitas ao dentista veterinário de tempo em tempo. Nós escovamos o dente, se olhando no espelho, várias vezes ao dia, 3 vezes. Passamos fio dental e ainda assim nós temos que frequentar o dentista para fazer a limpeza profissional. Pessoal, a ideia é exatamente a mesma para os nossos pets. Mesmo você escovando, precisamos frequentar o dentista e de tempo em tempo fazer limpeza, fazer o tratamento que é recomendado pelo profissional. Não dá para abandonar esta boca, pessoal. E mais um detalhe, quanto menor o animal, maior a predisposição que ele tem a acumular cálculo, que é o tártaro, né? Conhecido popularmente como tártaro. Então eu tenho certeza que você aí tem um cachorro de pequeno e médio porte em casa. Os grandes também podem acumular, mas é muito mais comum nos pequenos, em segundo lugar, nos cães de médio porte. Dá uma olhadinha na boca do seu pet, sente o cheirinho do hálito. Alguma coisa eu tenho certeza que tá errado. Preciso falar mais uma coisa. Um dado científico. 80% dos animais adultos têm algum grau de doença periodontal, que é a infecção causada pelo cálculo dentário. Ou seja, de cada 10 animais, pelo menos 8 têm algum problema odontológico que requer tratamento. Rebeca, eu quero fazer uma pergunta que eu já escutei em consultório e que os iluminados em casa precisam ter clareza. Por que pasta veterinária? Não pode ser uma pasta de bebê? O ideal é que não, porque a pasta veterinária, além dela ser palatável, ela ser saborizada, né, com um sabor que normalmente eles gostam, então a gente preconiza que seja dessa forma, né, eles gostam do quê, pessoal? De frango, de carne, né, são carnívoros, já conversamos sobre isso aqui também, e ela não possui detergente, que faz a espuma na nossa escovação e a gente enxágua a boca e gospe, né? Eles não gospem. Essas pastas, elas são comestíveis. Então, sempre utilizar uma pasta veterinária, que a chance de sucesso no tratamento e evitar complicações é maior. Perfeito. E o segundo pilar da vida saudável? Vamos continuar pela boca, falando de alimentação? Perfeito. Gente, quem aqui não sabe que dieta de qualidade é fundamental para que nós, seres humanos,
possamos viver mais e melhor. O mesmo raciocínio para os nossos pets. Então, alimentá-los com uma alimentação, né, é redundante, mas é sobre isso, de qualidade. Seja ela uma alimentação comercial, seja uma alimentação natural, caso seja uma opção da família, mas olha só, um alerta, Patrícia, alimentação natural, eu posso pegar o resto das panelas ou fazer uma comida aleatória para o meu pet fornecer? De jeito nenhum. De jeito nenhum. O que a gente precisa é uma alimentação, uma nutrição balanceada. Isso é para nós, seres humanos, que somos onívoros, ou seja, comemos de tudo, e também para eles. Gatos, especialmente por serem carnívoros, os cães carnívoros se adaptando um pouquinho às nossas características. Gente, se nós temos dificuldade em balancear o nosso alimento e frequentemente precisamos de suplementos, a gente não pode imaginar ou querer supor que o que faz sentido para a nossa alimentação seja o mesmo ou deva ser o mesmo para o cão e para o gato. São espécies diferentes com características fisiológicas diferentes e necessidades diferentes. Então, para quem quer cozinhar e fazer alimentação natural, é mandatório o acompanhamento com um nutrólogo veterinário. Agora, não quero ter esse trabalho, não tenho tempo para esse trabalho. Você vai buscar um alimento de alta qualidade. E por que de alta qualidade? Porque os ingredientes são diferentes e o balanço de microelementos, minerais, vitaminas, suplementos, pré-bióticos, probióticos, fibras, são todos selecionados. Você imagina que quando você vai lá no aviário e compra uma ração a granel por R$10 o quilo, ou você vai comprar uma ração de pacote fechado que custa R$150 o quilo, que elas são absolutamente diferentes. É como a gente comer um pé de frango no jantar ou um pedaço de filé mignon. Vocês conseguem entender que realmente há diferença nas alimentações? A diferença do nível dos macro e dos micronutrientes, proteína, gordura, carboidrato, mas além disso, pessoal, não fiquem se baseando no que diz o rótulo, né, na porcentagem, em quantidade, né? Em quantidade, porque muitas vezes a procedência daquela proteína, porque a gente vê muito pessoal buscando a tal da proteína, Exato. né? A procedência da proteína não é uma proteína melhor, mais digestível, com melhor digestibilidade, ou seja... Facilidade de absorção, de aproveitamento pelo corpo. Então faz muita diferença uma dieta de qualidade, pessoal. E a alimentação de qualidade, hábitos alimentares estão diretamente relacionados a quê? Manutenção do peso. Então, esse é o nosso pilar principal, né, Rebeca? Porque olha que interessante. A qualidade e a longevidade estão sim ligados à condição corpórea, o que nós chamamos de condição de score corporal. Então, balanço entre quantidade de massa magra, balanço entre quantidade de massa gorda, né? A proporção, o tipo de conformação corporal. Gente, manter o peso ideal aumenta a expectativa de vida e pode ter, sim, influência na qualidade de vida. Então, o primeiro ponto é um alimento de altíssima qualidade para mantermos o peso. Mas manter o peso não é só comer certo. Exatamente. A gente tem outros pilares para manutenção do peso e manutenção da condição corpórea ideal. Que é a atividade física, que também não é novidade para nós e isso se aplica aos nossos animais. Então, estimular a atividade física, seja para o cão, seja para o gato, com recursos diversos, respeitando aí a particularidade de cada espécie, é fundamental, Patrícia. Agora, olha que interessante, Rê, você vai lembrar dessa conversa. Recentemente, a gente estava conversando com uma moça muitíssimo querida e tem um pet como seu filho em casa. Ele é a sua única companhia. E ela nos disse que esse pet está habituado a ficar sozinho em casa durante 8 horas e que tá tudo bem, porque ele está acostumado. Estar acostumado, ok, ele não chora, ele não reclama, ele não faz escândalo, mas ele sai para passeio 15 minutos de manhã, 15 minutos à tarde, meia hora que seja.
né? Esse animal, será que ele está se exercitando o suficiente? Você, quando está sozinho em casa, você fica lá malhando e fazendo um polichinelo, um agachamento? Gente, a gente, com raríssimas exceções, não faz isso. E eles também não fazem. Se não houver estímulo, a mobilidade fica reduzida. E aí, se a mobilidade é reduzida, a gente tem uma aceleração na perda da quantidade de músculo no corpo, que já é natural com o envelhecimento. A gente chama isso de sarcopenia do envelhecimento. Então, se ao envelhecer a gente já perde massa magra, imagine para um animal que pouco se exercita. E se esse animal ele perder massa magra, ele vai ter sim maior predisposição às doenças osteoarticulares que causam dores crônicas, provocam perda de qualidade de vida, encurtamento do tempo de vida, e em humanos é muito bem estabelecido que tem relação com perda da cognição. Aí nós estamos vendo, né, Rebeca, cada vez mais animais velhinhos vivendo mais meio lelezinho da cuca. É aquele gato que mia sem parar de madrugada, é aquele cão que anda sem rumo, sem saber para onde está indo, que late para as paredes. E a gente começa a chamar isso de Alzheimer canino, de Alzheimer felino e perda de cognição. Mas e a causa? Isso está vindo da onde? Pode ser que a causa tenha relação com uma vida com baixa atividade física e uma deficiência de músculo. Pessoal, quanto menos músculo, mais acúmulo de gordura. Aonde tem músculo, menos gordura, e o metabolismo de quem tem, né, do animal e do indivíduo que tem uma constituição muscular adequada é melhor. O gasto calórico ao longo do dia é maior. Ou seja, são todas as informações que a gente sabe de cor e salteado para a nossa vida e que simplesmente a gente precisa sim extrapolar para os nossos pets. E mais do que isso, porém, prática. Então, é justamente isso que a gente tem que falar agora, né, Rebeca? Tudo bem, Patrícia, eu entendi, me convenceu, já sei que eu quero que o meu pet viva mais e melhor a partir da manutenção do peso e da massa magra. Como eu faço isso? Atividade física e passeios, gente, caminhada. Existem trabalhos em humanos que mostram caminhe, suba escada. São atividades do dia a dia que contribuem para a nossa manutenção, né, de peso, de massa muscular. Lógico que a gente sabe que a musculação, o exercício funcional, enfim, isso é o ideal. E a gente já tem isso na veterinária. Então, existe as empresas de fisioterapia já fornecem esse tipo de serviço, né, para o animal que precisa emagrecer ou para o animal que está envelhecendo, para que ele mantenha a atividade em dia. Frequentar creches. Normalmente nas creches os animais brincam muito, interagem muito, socializam e isso vai fazer esse corpinho se movimentar. Pessoal, tem academia para cachorro. É verdade, gente, tem academia para cachorro. Isso é tão importante, né, para a manutenção Sim. da qualidade de vida deles, Sim. que nós já temos academia disponível para cachorro. Exato. Às vezes é uma extensão da creche em cidades menores, às vezes é uma extensão de uma empresa de fisioterapia, mas existem academias de verdade, voltadas para essa mobilidade, para esse reforço de massa muscular. Exato. Ou seja, pessoal, se a gente adota um pet, a gente compra um pet, a gente passa a ser responsável por ele, a gente também é responsável, igual filho, por essas questões, porque assim, é nós que fornecemos o alimento, é nós que levamos ele a fazer atividade física ou estimulamos a atividade física domiciliar. Sim, a responsabilidade é nossa. E se o teu tempo é curto, você mal consegue fazer atividade física você mesmo, né? A gente sabe que fazer atividade física com o seu pet pode ser muito mais prazeroso e a saúde de ambos será beneficiada. Mas não é só se exercitar quando você está em casa. Não é só largar na responsabilidade de um cuidador, de um passeador, de uma creche ou uma academia 1-2 vezes por semana. Você precisa lembrar do enriquecimento ambiental. A gente fala muito em enriquecimento ambiental para gatos, né? Verticalização dos apartamentos ou das casas. Então, colocar as prateleiras, túneis,
caixas, enfim, criar formas para o gato subir, saltar, se esconder, caçar. Mas isso também pode ser feito para cães. E existem na internet, no YouTube, diversas dicas de como se fazer isso. Então, gente, é preciso dedicar um tempo para criar alternativas de exercício por eles mesmos. A gente precisa estimular que eles se exercitem mesmo quando não estão conosco ou mesmo quando não estejam sob supervisão de um outro humano. Então, sim, usar túneis, arranhadores, prateleiras, caixas, né? E para os cães, estimular brincadeiras e brinquedos diferentes. Às vezes até um companheiro estimula isso, Exato. né? Um outro cão acaba gerando esse tipo de necessidade de estímulo. Exatamente. Ok, que mais? Terceiro pilar. Terceiro pilar, pessoal, vacina. A gente sabe, repete, a gente cresce sabendo que nós temos que nos vacinar e vacinar os nossos pets. Então, sim, as vacinas são super importantes para a proteção de doenças infecciosas. A gente tem um episódio falando sobre doenças infecciosas. Essa vacinação deve ser personalizada conforme o estilo de vida do seu animal. Eu e Patrícia temos essa linha de raciocínio de conduta, né? Existe o protocolo vacinal anual, que é muito consagrado, muito difundido, que é vacine seu cão e seu gato todo ano, e as pessoas focam muito nisso, aprendem que deve ser assim, e de fato tem o seu valor, mas hoje nós já sabemos, existe conhecimento científico para isso, pesquisa que mostra que não necessariamente nós precisamos vacinar todo ano com todas as vacinas. Esse intervalo pode ser maior, pode ser a cada 3 anos, na dependência do risco ambiental que o seu animal está sujeito. Nós não vamos aqui, Patrícia, entrar em detalhes dos tipos de vacina, dos protocolos vacinais, mas nós queremos reforçar a bandeira da importância da vacinação. E por que vacinar é tão importante? Porque se eu pegar uma doença infecciosa como uma gripe, por exemplo, digo eu, uma gata, tá? Dá licença. Mas se o seu pet pegar uma gripe, ele não vai ter capacidade de se curar de uma gripe? Via de regra, quando não existe uma outra doença crônica presente, uma debilidade física maior, sim, ele vai ter capacidade. Mas você já imaginou o custo disso para o organismo dele? E olha só, vocês já sabem, eu já contei lá no início do episódio, quem segue o Pet Doc sabe disso há mais tempo. Eu sou especialista, doutora em doenças renais. E sabe qual é um dos órgãos que mais sofrem com esses ataquezinhos crônicos do dia a dia? O rim. E o rim, ele vai perdendo função devagarinho ao longo de uma vida inteira. Então, se eu não vacinei e o meu pet ficou doente, ele se curou disso, mas o rim sofreu um pouquinho. Uma cicatriz lá ficou estabelecida. Numa segunda doença, é mais uma cicatriz e eu vou acumulando cicatrizes. E o rim é extremamente importante para a longevidade. Por quê? Porque ele joga o lixo fora, ele produz um lixo líquido chamado xixi. Então, se esse rim não conseguir trabalhar normalmente porque ele foi sobrecarregado, agredido uma vida inteira, porque meu pet hoje teve uma doença do carrapato, amanhã teve uma gripe, lá quando o filhote teve uma parvo, ali teve contato com um rato, fez uma lepto. Vocês entendem que eu tô acumulando várias agressões nesse corpo? E eu tô falando só do rim, mas não é só o rim que sofre, outros órgãos também, né? E eu tô acumulando esses impactos, é óbvio que eu vou encurtar a vida do meu pet, eu não quero isso. Especialmente para doenças que são preveníveis. E não são só as doenças protegidas pela vacina que a gente consegue evitar esses problemas e melhorar a longevidade e qualidade de vida. Existem outras doenças que a gente consegue evitar sem a vacina, mas com outras armas, certo, Rebeca? Certamente, Patrícia. Essas doenças são aquelas que são transmitidas por vetores. Vetores esses que são os carrapatos, as pulgas, numa magnitude de preocupação menor, né, vindo a partir das pulgas, e também, pessoal, por mosquitos.
tá? Sim, nós moramos num país tropical abençoado por Deus. E bonito por natureza. Mas nós temos aí inúmeros agentes, inúmeros vetores que transmitem doenças. E a picada pelo mosquito, né, a infestação por carrapato e por pulga podem ser prevenidas com produtos específicos adequados à rotina, à vida e ao bolso da família. Sem falar, né, Rebeca, no risco de que algumas dessas doenças transmitidas por vetores, né, especialmente o mosquito que transmite a leishmaniose, que essas doenças podem se tornar crônicas. E aí sim, esse paciente vai viver muito menos, com muito menos qualidade. E com gasto financeiro, emocional e psicológico muito aumentado quando comparado com uma coleira anti-mosquito, com uma pipeta anti-pulga, com um comprimido anti-carrapato. Gente, é extremamente importante. Por isso, esse é o nosso terceiro pilar da vida longeva e saudável, que é a prevenção a doenças infecciosas. Que se faz por intermédio de vacinas e antiparasitários. Perfeito. E o quarto pilar, não menos importante... check-up. Gente, todos nós sabemos, e isso é senso comum, que quanto antes diagnosticamos problemas, mais fácil é a cura. E muitas doenças, especialmente aquelas doenças crônicas, aquelas que levam anos para se desenvolver e não tem cura e tem curso com perda de qualidade de vida e tempo de vida, quanto antes a gente diagnostica, antes a gente controla, ou quem sabe, dependendo da doença, consegue a cura, e melhor é a qualidade de vida deste paciente. Então, fazer check-up não é só para ser humano 40 a mais, 50 a mais, é para os cães também. E esse protocolo de check-up, ele precisa ser individualizado. Por que será, Rebeca, que é tão importante que o meu cão tenha, o meu gato tenha um plano específico para ele? Porque existem doenças que são mais comuns em algumas raças, por exemplo, e o veterinário vai sabendo disso, ele vai orientar que então, por exemplo, a ecografia do coração, que é o ecocardiograma, seja realizado todo ano a partir de 3 anos, a partir de 6 anos, de 7, de 8, muito na dependência da predisposição. Né? Não só racial, tá, pessoal, mas do porte. A gente tem na medicina veterinária doenças mais comuns em portes menores, independente de ser de raça ou não, portes médios e maiores. Então, esse olhar cuidadoso do médico veterinário para entender o momento certo de fazer determinados exames é fundamental para diagnóstico precoce de doença. E aí, Paty, tem uma frase que o ser humano usa e isso pode ser extrapolado para os nossos pets, que é o nosso foco aqui, né, de preocupação. Ai, quem procura acha. Melhor eu nem fuçar. Gente, isso me dói no coração, porque é exatamente essa oportunidade de nós fazermos os nossos check-ups, de fazermos os check-ups dos nossos animais, que faz com que nós façamos o famoso diagnóstico precoce, aonde a chance de cura e de recuperação é melhor. Agora, fingir que não, pessoal... Num dos últimos episódios agora, Rebeca, que foi o episódio de ortopedia com o Júnior, ele falou de uma forma muito interessante, que muitas vezes a gente, não querendo ver, deixa as condições aos cuidados da natureza. E isso é um perigo. E sabe por que é um perigo? Porque você está esbarrando na falta de empatia. Você está esbarrando na ingratidão de não devolver ao seu pet todos os benefícios que ele te traz. E aí essa falta de empatia, essa ingratidão vai deixar simplesmente que o seu pet fique lá quietinho no cantinho dele, com menor mobilidade, com menor qualidade de vida, porque afinal de contas ele tá velhinho é assim mesmo. E na verdade não, você poderia entender o que está acontecendo, agir de forma
a tirar ele dos quadros de prostração, de apatia, de dor crônica e fazer com que ele continue vivendo bem ao seu lado, que é efetivamente o que eles merecem. Exatamente. Pessoal, às vezes, muito mais importante do que uma carteirinha de vacinação pesada, cheia de página e de etiqueta colada, é você acompanhar de maneira personalizada o seu pet. Sob a forma de utilização de vacina, obviamente, mas de maneira personalizada e também fazendo esse acompanhamento, né, de check-ups. Então, assim, também indiscutível da importância disso na medicina veterinária. Exatamente. Okay? Para os nossos... Vamos, então, recapitular os 4 pilares? Exato. Pilar 1, boca saudável. Pilar 2, manutenção do peso. Pilar 3, prevenção a doenças infecciosas. E pilar 4, check-ups periódicos. Ou seja, tudo isso é sua responsabilidade, que tem um amor de 4 patas e que merece, pessoal, ser cuidado da melhor forma possível, porque eu tenho certeza que você quer que ele viva mais e ele viva melhor. Paty, nós selecionamos algumas perguntas muito frequentes. Sim. Ou não necessariamente perguntas, mas frases, falas muito frequentes no nosso dia a dia como médica veterinária. Vamos compartilhar algumas para quebrar alguns tabus, ressignificar alguns conhecimentos do leigo sobre isso? Perfeito. Rebeca, a primeira é até uma pergunta muito frequente, não só dos tutores, mas também dos alunos no início da faculdade. Sim. Qual é a diferença entre vacina importada e vacina nacional? Porque, afinal de contas, o preço é bem diferente. Por que os veterinários preferem as vacinas importadas? Só porque é mais caro, eles querem ganhar mais dinheiro? Lógico que não. Tem um motivo muito real para isso. As vacinas importadas, elas só podem ser comercializadas em ambientes veterinários, consultórios, clínicas e hospitais que entende-se que tem um médico veterinário a todo tempo naquele estabelecimento. Ou seja, o médico veterinário não vai vacinar um cão ou um gato sem fazer um exame físico completo, sem entender se aquele animal está em condições adequadas de saúde para receber a vacina naquele dia, naquele momento. Afinal, né, pessoal? Ninguém aqui doente vai tomar vacina. A gente espera melhorar, se recuperar para daí receber vacina. A mesma coisa com eles, pessoal. Então, a vacinação é um ato médico. A gente entende na veterinária dessa forma, precisa ser feita sob a supervisão e o cuidado, né, e a escolha, a decisão do médico veterinário. E, além disso, essas vacinas precisam ser adequadamente armazenadas. Exato, aí é um outro ponto. Olha só, gente, quando a gente fala em armazenamento de vacina e temperatura de armazenamento, em temperatura de transporte, em momento correto de aplicação, é porque existe uma informação ali que a maior parte das pessoas desconhece e o Pet Doc vai elucidar. As vacinas, elas podem conter dentro delas partículas de micro-organismos que já estão mortos e existem partículas vivas ou micro-organismos vivos atenuados. Então, é aquele que não induz a doença, mas que induz a imunidade. Esse é o objetivo aqui com a vacina de vírus vivo atenuado, tá? Esse vírus vivo que tá ali, ele precisa estar vivo e ele depende de algumas condições. Variação de temperatura é uma coisa que inviabiliza essa vacina. Faz com que esse agente que está lá dentro morra. E se ele morrer, ele não vai ter a mesma eficácia. Então, você vai comprar e vai pagar por uma vacina e essa vacina não vai fazer efeito. Sabe aquele ato tão simples de você ir no balcão do aviário, comprar, pegar a vacina, botar no carro e ir para casa? Se houve variação de temperatura, que a temperatura de armazenamento da vacina é de 4 a 8 graus Celsius. Se essa temperatura subiu para 12, que é um dia comum do inverno de Curitiba, mas em São Paulo já é 16, no Nordeste já é 25, 26, só dessa troca de temperatura já matou a gente dentro da vacina. Aí você está indo para casa e você tá aplicando no seu pet uma água que não vai fazer efeito. É a mesma coisa que você pegar esse dinheiro, rasgar e jogar fora. Você acha que vale a pena? Exatamente.
Uma outra pergunta muito comum, informação muito comum de consultório é assim: doutora, mas é normal o cachorro ficar banguela, né? Quando fica velhinho, é normal ir perdendo os dentes. Pessoal, é normal nós perdermos os dentes conforme envelhecemos? Na verdade, a gente perde dente que tem problema. Dente que tem doença periodontal, né? Que tem perda óssea, retração de gengiva, dente fraturado, que muitas vezes é substituído por um implante, enfim. É alguma doença que aconteceu naquela boca, naquele dente, que faz nós não termos os dentes. Mesma coisa para eles. Não é normal, é comum. Velhinho, cachorro velho e gato velho ficar banguela. Não é normal, pessoal. Se aquele cachorro, aquele gato tá perdendo o dente, é porque ele tá doente e precisa ser cuidado. Rebeca, usando esse gancho que eu acho maravilhoso, eu quero aproveitar e contar para os nossos iluminados que estão em casa uma curiosidade a respeito da dentição dos animais. Eu acho bacana a gente discutir isso. Conta para eles qual é a curiosidade sobre os dentes. Você sabe quantos dentes tem um cão ou tem um gato? Você sabe, Patrícia? Lógico que sabe, você é minha amiga, é mas óbvio eu não que você sei de sabe. cabeça, tá? Eu não sei de cabeça, eu sempre preciso colar, mas sim, eu sei que são diferentes de nós, seres humanos. Pessoal, os cães, eles têm 42 dentes, né? Numa boca saudável, em que nasceram todos os dentes, estão presentes todos os dentes. Tem muita raça pequena aí que tem dente que existiu ou não erupcionou, não nasceu. Mas de forma geral, anatomia ideal, 42 dentes no cão e 30 dentes no gato. Perfeito. Rê, e outra coisa que eu acho super interessante para a gente ilustrar para os iluminados, a importância disso que a gente está falando. Conta um caso clínico teu sobre qualidade de vida aliado a boca saudável. Ai, meu Deus, posso passar o resto do dia aqui? Escolhe o mais recente, quem sabe. Ai, gente, são tantos e tantos casos no meu dia a dia de que os animais, eles revivem após o tratamento odontológico. Então, é um velhinho, amuado, mais quietinho, que não brincava mais com a bola, né? Por exemplo, esse é um exemplo emblemático e que se repete. E que após o tratamento odontológico, a cicatrização da gengiva, a recuperação, né? Ele voltou a brincar. Ele voltou a latir no portão, Patrícia. Sim. Essa semana, sempre tem os exemplos recentes, eu precisei, infelizmente, extrair, felizmente porque o animal melhorou, né? Mas extrair vários dentes de um animal que foi adotado e ele tinha hipersensibilidade à placa bacteriana. Então, uma doença oral muito grave, muito específica. E das formas de condução de tratamento é extrair os dentes. Pessoal, eu tinha que ter filmado. A tutora chegou no consultório feliz da vida, agradecida que o cachorro, né, tá 100%, melhorou peso, qualidade de pelagem, é outro animal. E chegou com a bolinha. Ele lá, com 2 dentes na boca, brincando com a bolinha comigo, super feliz e à vontade. E nesse caso, né, Rebeca, os 2 dentes da boca não é um pra doer, outro pra abrir garrafa, porque não. Afinal de contas você já tinha tratado, eram 2 dentes bons, nem doía, nem abrir garrafa. Estavam lá feliz da vida, dando jeito de segurar a bolinha. Outro caso que me marcou muito, de uma família, acho que eu já até contei esse caso aqui, de uma Yorkshire, com a boca muito grave, muito contaminada, vários dentes comprometidos. Fiz as extrações dos dentes, já porque já estava em estágio avançado de doença. E aí, pessoal, a avó que trouxe, né, a avó do cachorro e a avó da criança, que trouxe no pós-operatório e falou assim, doutora, muito obrigada, né? A cachorrinha está brincando com a minha neta. Ela nunca aceitou que minha neta pegasse no colo, que minha neta manipulasse. E agora ela está aceitando e minha neta ama essa cachorra. E ela está deixando por quê, pessoal? Porque não tem dor. Porque não tem dor, pessoal. Então a criança é mais estabanada, pega, puxa e tal. E ela não brincava com a netinha, não porque ela não gostava, porque ela se protegia. Resolvemos o problema, pronto, resolvemos um problema familiar. Que é essa neta poder, de fato, cuidar e brincar do cachorro que era dela, mas que ela não tinha essa liberdade com o animal. Gente, se eu contar as histórias, elas são intermináveis. Mas eu quero contar uma história também. Ai, tá bom. Sobre a importância dos check-ups. Sim. Pessoal, uma vez eu estava em casa, recebi a ligação de uma ex-aluna orientada me pedindo a opinião a respeito de um exame de um paciente. E essa minha aluna, ela foi chamada para avaliar um paciente que estava indo para o procedimento odontológico. Talvez você lembre desse caso, Rebeca, porque foi com a empresa de vocês. E o que foi feito? Foi feito um exame de urina
pré-operatório, que é incomum de se pedir e que felizmente foi pedido porque esse é o protocolo ideal. E todos os exames estavam normais de sangue, exceto o exame de urina. E no exame de urina apareceu uma estrutura que é muito rara de se aparecer, a menos que o rim esteja sendo agredido. E aí essa aluna justamente entrou em contato comigo para tentar entender por que aquela estrutura estava aparecendo. Porque aquela estrutura, ela indica a morte de células renais. E aí nós conversando, né, nós estávamos conversando a respeito do perfil do paciente, era um cão, e nós descobrimos que a vacina estava atrasada e que era um cão com acesso livre a um ambiente aberto, ou seja, havia possibilidade de contato com ratos. E as células do rim que estavam morrendo poderiam estar morrendo por causa de leptospirose. E aí nós bloqueamos o procedimento odontológico, pedimos o exame de lepto e adivinha? Deu positivo. Então, esse paciente era assintomático até aquele momento, não tinha sinal clínico nenhum, mas a hora que anestesiasse, operasse a boca e explodia a leptospirose no pós-operatório, esse paciente certamente iria evoluir mal e a gente não saberia se não tivesse feito um check-up bem feito antes do procedimento anestésico. Os procedimentos odontológicos, eles são feitos com anestesia e precisam, né, para a anestesia ser segura, a gente faz esse check-up. E aí eu tenho mais outras histórias, milhares de doenças que a gente descobre e diagnostica, pessoal, nessa investigação de check-up. E os tutores ficam, absurdamente gratos, porque foi exatamente porque a gente pediu os exames, porque a gente examinou o paciente, que a gente falou, opa, tem alguma coisa aqui que não tá adequado. E a gente dá a oportunidade de descobrir doenças, né? Antes de ontem, ó, como os exemplos são reais mesmo. 2 iorquinhas. Eu, com uma das anestesistas, né, que eu trabalho, professora Thaís, já vai vir, a gente quer que ela esteja aqui no Pet Doc conosco, né, sim. Patrícia? É uma anestesista maravilhosa, e aí ela auscultou esses 2 pacientes antes de preparar o paciente para anestesia e tudo mais. Havíamos feito check-up, tava tudo bem, mas os exames de 1 semana, 15 dias. E aí, quando ela foi auscultar, um som estranho no pulmão. Ela, Rebeca, ausculta aqui. Auscultei, som estranho no pulmão. Pessoal, 2 iorques no mesmo dia com pneumonia. Velhinhos com a boca contaminada que precisavam passar por tratamento odontológico. Mas se a gente não examina, não é cuidadoso, às vezes passa batido. Imagine anestesiar um paciente com pneumonia, sendo que poderia esperar um melhor momento, né? Então, pessoal, esse animal estar em tratamento odontológico frequente, esse cuidado, esse acompanhamento do médico veterinário é fundamental. Acreditem na gente. É verdade. Gente, esse episódio é um episódio que está no nosso coração porque são as nossas principais bandeiras. E é por isso que nós temos aqui no Pet Doc parceiros que estão alinhados com os nossos posicionamentos e as nossas crenças. E as nossas crenças, elas não são à toa. Vocês estão vendo, a gente está baseado em experiência e ciência. MSD é uma indústria farmacêutica que tem toda a sua linha voltada para a prevenção de doenças infecciosas, vacinas e antiparasitários. E a Royal Canin, uma indústria destinada à produção de alimentação de altíssima qualidade, seja para um animal sem necessidade específica ou também para animais que precisam, inclusive, perder peso, receber uma dieta com uma redução de caloria, animais que têm necessidades, inclusive, pessoal, tem alimentação, tem ração para a saúde oral, que promove, que ajuda ali na remoção da placa da bacteriana. Uma infinidade de produtos destinados a cada particularidade do seu pet. Você quer que o seu pet viva mais e melhor para usufruir de todos os benefícios que ele traz à sua vida e mais, gente, quer viver com esse amor o maior tempo possível? Escute o que nós estamos falando, mas faça mais. Curta, comente, compartilhe. Vamos disseminar informação de qualidade. A gente conta com você nessa nossa jornada. Por quê, Patrícia? Porque bicho é bicho. Gente é gente. Mas bicho e gente é família. Boa noite, pessoal. Tchau, pessoal.